Acho que agora, pela ordem, temos o Henrique, os 10 minutos. Bom dia, obrigado à organização pelo convite, disponibilizar esse tema aqui importante para a gente estar discutindo. Minha apresentação vai ao encontro do que o William do CTC e o Leandro da Syngenta apresentaram, que esse título vai mostrar o que a gente tem perdido nos canaviais e soluções para a gente pensar para o futuro e para estar diminuindo o custo de produção e aumento de produtividade. Bom, eu sou lá do Laboratório Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. Nós estamos localizados em Campinas. Como não temos muitos anos de vida, eu quis mostrar essa foto para vocês verem que a gente é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, que temos 4 laboratórios nacionais, incluindo o laboratório de Lucinctron, que é o único da América Latina, e teremos no futuro próximo o Cirrus, que vai ser o acelerador de partícula mais avançado do mundo, né? Aí está a foto do nosso campus. Dentro do CTBE, nós estamos estruturados em 4 divisões dedicadas e 3 de apoio. Eu sou coordenador da divisão agrícola. Rapidamente, a gente está dividido em 5 núcleos de pesquisa: agricultura de precisão, máquinas de mecanização, interação em solo, planta, atmosfera, fitotecnia e biotecnologia aplicada. Então, não desenvolvemos variedades, mas tentamos apoiar para o melhor manejo cultural. E indo ao encontro do que nossos colegas já apresentaram, nesse gráfico eu apresento um histórico adaptado tanto da FAO como da Conab, onde a gente tem a produção agrícola de cana-de-açúcar nos últimos 40 anos. Ali em vermelho a produtividade. Vocês podem ver que a gente foi tendo um aumento da área plantada, que fez com que a gente aumentasse a produção de cana-de-açúcar. Por outro lado, a gente teve uma queda abrupta da nossa produtividade, que o William já destacou. Um dos motivos foi a ida para ambientes inóspitos para a tecnologia atual que existia, mas principalmente a gente tem um fator que explica e muito essa perda na nossa produtividade. A gente saiu de 85 toneladas por hectare no Centro-Sul e caiu para 69, estamos hoje da ordem de 73, 74 toneladas por hectare. E tendo materiais muito avançados, novas variedades que têm um potencial genético muito maior do que essa produtividade média. E usando de um gráfico muito bem feito pelo Donzelli, apresentado no último simpósio da STAB ano passado, é que ele, utilizando um banco de dados do CTC, de ambientes de produção, ele conseguiu dizer que a produção agrícola é um fator de clima, solo, variedade e manejo agronômico. E pelas contas que ele fez, 13% do nosso sucesso da produção agrícola é derivado da variedade. 60% é um ambiente de produção, o que a gente não consegue manusear muito bem. Então a gente precisa ter variedades adaptadas para cada ambiente. Mas o mais importante que chama atenção é que o manejo agronômico ele apenas interfere em 26% da produção agrícola. Porém, sob fatores conhecidos, o manejo agronômico responde pelo sucesso e insucesso da produção. Ou seja, a gente pode em uma safra pegar uma variedade geneticamente modificada, com alto potencial, pisar em cima dela, fazer uma colheita mal feita e você perde todo o potencial genético que está dentro dela. Então, o manejo influindo diretamente na produtividade. E para chamar a atenção de custo de produção, está bem simplificado esse gráfico de pizza. Vocês podem ver que 21% do custo da produção agrícola está relacionada às atividades de plantio da reforma e quase 40% relacionada à colheita, corte, carregamento e transporte. Juntos, 60% do custo do plantio e colheita mecanizados. Ou seja, a gente tem que atuar nesse gargalo para reduzir custo de produção e não interferir no potencial genético das variedades, que elas têm potencial para nos entregar mais açúcar por hectare, mais biomassa, e com isso toda a cadeia vai se beneficiar. Muito bem, gargalos agrícolas, né? Plantio. Vai ao encontro do que o Leandro falou aqui. A gente tem usina voltando do mecanizado para o semi-mecanizado, distribuição manual.
justamente porque a gente teve um aumento expressivo da quantidade de muda utilizada para plantar um hectare. Então, se compararmos a média do sistema manual com o sistema mecanizado, a gente tem um aumento de 10 toneladas por hectare. Sem falar que a qualidade, como o Leandro já falou, é bem insatisfatória. A gente não tem um plantio, muitas vezes, da melhor qualidade, por todos os problemas inerentes a esse tipo de mecanização com a tecnologia atual. Se nós transformarmos em números, só considerando a quantidade de muda gasta, nós vamos ver que, no levantamento da Conab desse ano, nós plantaremos no Centro-Sul 1 milhão de hectares. Desses, 65% serão via mecanizado. Considerando o custo de muda de R$ 150 por tonelada, 10 toneladas por hectare a mais mecanizado, a gente tem um aumento de custo de R$ 1.500 por hectare. Isso equivale a quase R$ 1 bilhão que nós estamos utilizando para plantar, sem necessidade. E para ser mais dramático, se a gente considerar o preço de $60 a tonelada moída de uma usina, a gente está enterrando 2 usinas por ano na forma de muda. Então, olha o desperdício que nós temos tendo todos os anos aí com esse plantio mecanizado de forma que a tecnologia não está pronta. Mas a gente tem que viver dela por causa de falta de mão de obra. Colheita é outro grande problema. O mapa, vocês veem quantos milhões de hectares nós temos. Estima-se que quase 7 milhões de hectares são colhidos mecanicamente. E fazendo essas contas com essa produtividade média do Centro-Sul, e considerando que a gente tem 5% de perdas visíveis, que são pedaços de comos, estilhaços que ficam no campo durante a colheita mecanizada, a gente vai ter um prejuízo anual de 1,8 bilhões de reais ano, com perdas visíveis. Dados do CTC, do meu amigo Jorge Magolini, que me ajudou a fazer esse gráfico. O CTC mediu, para cada 1% de perda visível, você tem 1% de perda invisível. Ou seja, se temos 5% de perdas visíveis, temos mais 5% de perdas invisíveis, que justamente é o açúcar que você perde e que você não consegue recuperar. Então, mais 1,8 bilhões. Dados do Geoff Kent, da Austrália. Para cada 1% de terra que entra na usina, você tem um gasto de $0,6 para cada tonelada que entra. Ou seja, mais 0,9 bilhões por ano de manutenção. Esse valor dá 4,5 bi ano. O que é isso para o setor? A gente está perdendo 9 usinas, estão sendo perdidas ano, só do fato de perdas na colheita devido à colheita mecanizada e a terra que a colheita mecanizada está levando para dentro da usina. A gente tem que gerar tecnologia para superar esses gargalos. Além disso, do outro vilão da colheita mecanizada é o arranquio de soqueira. Aí nessa foto vocês estão vendo do lado esquerdo é o transbordo, algumas toceiras indo para a usina para virar alguma coisa, menos açúcar. Ali uma rampa, uma esteira já do caminhão descarregado, quantas toceiras, esses círculos vermelhos. E você vê o canavial embaixo da foto, ele está bonito. Mas se você fizer uma avaliação, você tem esses problemas de faca, de corte mal feito, mais arranquio, e uma técnica nova aí que é o pirulito descompactador, que vai arrancando toceira para dar e vender. Qual que é o prejuízo disso? Perdas futuras, longevidade. Essa área aqui embaixo foi uma área experimental nossa, nós reformamos com 3 cortes. Então imagina, o custo de produção, que é um dos mais altos de plantio, você poderia diluir por 4, 5 anos e você está reformando com 3 anos porque não tem produção. Quase finalizando, queria chamar a atenção de outro vilão, é o pisoteio junto ao arranquio. Uma foto do José Alcides, esqueci de colocar o nome dele na foto aí. Lá da Portal das Águas, uma área com pisoteio e sem pisoteio é nítido quando alguém trafega sobre a linha, e isso vai comprometer o desenvolvimento da toceira. Além da compactação do solo, quando a gente não tem controle de tráfego. E pegando um dado dos nossos amigos da Colômbia, do Sengicana, esse estudo é fantástico. Vocês têm a produtividade pelo número de cortes. E eles foram avaliando uma área com controle de tráfego e uma área sem controle de tráfego. Ao final de 5 anos, a gente teve uma diferença de 20 toneladas, da ordem de 20 toneladas por hectare ano, só o fato de você controlar ou não o tráfego. Isso dá 21% de aumento na produtividade. Ou seja, em 5 anos, 20 toneladas ano, você tem mais um corte a ser dado, então mais longevidade.
E, por último, eu tenho 2 slides já, estou finalizando. A gente precisa focar no manejo localizado, usar a tecnologia da informação para a gente maximizar os usos de insumos na agricultura. A gente tem que usar esse Big Data e poder fazer controles específicos para cada tipo de infestação, de praga e controle de outras malezas que tem por aí. Bom, e esse é o mais enfático, né? Esse gráfico é bem interessante. De um lado a gente tem a ciência brasileira. Eu sou pesquisador, eu faço parte desse time e nós estamos muito bem na fita perante a população mundial. Nós somos 13º no ranking mundial de papers publicados. Porém, inovação, é um dado desses últimos dias, o Brasil é quase 60º do mundo em depósito de patentes. Nós estamos atrás de Uruguai, de Chile, de Costa Rica. Não faz sentido. O que esse desenho que a gente pôs para provocar? É que existe um vale da morte entre a ciência brasileira produzida na universidade e a inovação que está nas empresas. Então a gente precisa de uma ponte para transferir conhecimento para a ciência aplicada. E nós, o CTBE, nós podemos ajudar a isso para que as empresas possam aumentar a produtividade e reduzir custo. É isso que eu tinha a dizer. Desculpe atrasar um minuto aí. Muito obrigado. Excelente, Henrique. São todos excelentes palestrantes, né? De certa forma, o Henrique coloca uma questão que, de fato, do potencial que a gente tem das variedades, o sistema de produção brasileiro hoje, nós estamos conseguindo recuperar ou aproveitar aproximadamente 1/3 apenas. Quer dizer, a gente destrói soqueiras, a gente reduz a longevidade, a gente ainda tem pragas comendo as culturas, a gente planta mal e colhe mal, não é? Quer dizer, com a tecnologia atual, a gente poderia praticamente triplicar a produção com a genética atual. Quer dizer, abrindo as portas da genética, como o William colocou, a gente poderia chegar mais próximo do potencial das culturas que os americanos chamam muito corretamente de cash crops, quer dizer, culturas que são sustentáveis também do ponto de vista econômico, não é? Tudo isso a gente conseguiu mostrar no nosso painel até agora. Só para adiantar também, eu já tenho uma pergunta para o Henrique, nosso colega Jorge. Ele diz que será necessário outro tipo de colheita, outro tipo de colhedora e de plantadora, ao invés do que a gente tem hoje. Isso nós vamos debater daqui a pouquinho.